então não. Os copos estão pose iguais ou mudou as poses dos copos? Acho que agora tá mais simétrico, né? Acho que agora a gente tá com uma mesa mais harmoniosa. E ele babando. E aí, Tipi? É um copo que não pega fogo e, em compensação, todo mundo baba. Não consegue... Isso Estava gravando, isso que é o pior. Isso é uma brilhou, sabia? Yes! Isso foi um dilema que rolou. Parabéns! Você... Eu levei para perceber que, por exemplo, na latinha, você vira para colocar o canudo. Você levaram fácil para perceber isso? Não, tudo bem. Alguém um dia inventou, porque ninguém criou isso para Mas pôr você já- canudo. Mas eu faço. Não, eu Sim, vejo sim, que eu alguém posso. fazia, eu não sabia que era de propósito para isso, mas eu vejo que no improviso as pessoas fazem isso. Eu achei que fosse Faz só porque o pra... canudo com É, gás que ele ele tende fica- a subir, então... ele Não, fica porque você direitinho. vira, aí coloca o canudo. Sim, que daí o canudo fica mais presinho, não sobe com gás, ele fica lá. retinho. E a gente não precisa se preocupar com vento. Sim. Ainda mais agora que canudo de papel. Aí tu Ah, que agora ele derrete, pior. Ele não tem como, né? Tira faz assim. Não, outro dia eu fui num desses fast food. Foi ótimo, que eu pedi um milkshake. Aí a menina foi, me deu, não sei o que, deu canudinho. Ah, foi quando eu fui comprar os copinhos. Daí a menina me deu um canudinho e falou assim, espera um pouquinho, leva outro porque ele derrete, fica mole, daí você vai precisar. Eu falei, ah, tá, então... Muito útil esse Assertiva, negócio de você menina. fazer isso pro meio ambiente, né? Então você é legal, porque agora a gente destrói mais árvores para poder fazer mais É o coisas, né? politicamente correto Opa, que não serve pra politicamente nada. correto. E por Não sinal, serve Érico, pra então faça as honras aí, já Já apresenta o estamos nosso tema. começando? Já? Já, então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Paucast. Agora com um cenário novo, eu curti. E vocês já sabem, né? Falou besteira, falou alguma bobagem, pau! Na pessoa. Hoje a gente vai falar, tipo assim, hoje a gente vai falar sobre politicamente correto, que é um termo que vem sendo usado já desde os anos 90, mais ou menos, que serviu para, vamos dizer, é um meia-culpa, fazer um tipo de reparação histórica para termos, expressões, palavras consideradas ofensivas, principalmente para as minorias. Minorias de raça, minorias de cor, minorias de gênero, minorias de credo. Então, criou-se um jargão próprio para atenuar um pouco essas discriminações, esses preconceitos e, com isso, quem sabe, trazer uma sociedade melhor, com uma convivência melhor, uma sensação de pertencimento dessas minorias. Só que o politicamente correto, da maneira como ele é usado, da maneira como ele é apresentado, pode causar uma sensação de que tudo ficou muito chato, a gente não pode mais falar nada, e tem gente que fala que saudades que eu tenho de antigamente, quando a gente podia brincar à vontade com as pessoas e não acontecia nada. Então eu queria saber de você, o que você acha? A gente está caminhando para uma sociedade mais justa e equilibrada? Ou tudo isso não passa de mimimi? Você acha mesmo que é necessário um politicamente correto para a gente corrigir esses erros históricos? Ou fomos longe demais? Quem começa? Nem antes de começar, até jogo mais uma dúvida aí, mais uma questão. O politicamente correto é uma desculpa? Hoje em dia? Será que é uma desculpa? Desculpa, um pedido de desculpa? Não. Uma desculpa Eu acho pra... que muitas vezes eu sinto que hoje em dia até se perdeu um pouquinho do conceito original, que seria se retratar, né? Que é um dos conceitos que era se retratar. Eu acho que hoje em dia, muitas vezes, tem muita gente usando não como uma meia-culpa, mas como desculpa para o outro não fazer. Ah, isso não é legal, isso não é politicamente correto. Para quem? Para a sociedade ou para interesse dele?
Então, seria um cerceamento da liberdade de expressão? Politicamente correto? Então, Eu acho que causa sim, eu acho que tem as duas coisas. Primeiro, a sociedade se transforma, então é lógico que a língua tem que acompanhar essa evolução. Por outro lado, a gente acaba caindo em abismos, a gente acaba entrando em armadilhas e que às vezes fica uma coisa meio cômica, vai para um lado meio caricato da coisa. Por exemplo, eu brinco que na hora de eu comprar um diamante negro, eu não posso mais falar diamante negro, é diamante afrodescendente. Porque tudo agora a gente tem que se policiar. Esse policiamento realmente gera uma sensação de castração, uma sensação de censura ou de proibição, porque tudo a gente tem que pensar duas vezes. Na nossa época tudo bem chamar o outro de viado, de bicha. Hoje acho que... Fala, negão. Negão, né? Então, nosso tempo é hoje, mas quando a gente tinha lá nossos 12, 13 anos, a gente não podia falar preto era muito ofensivo. A gente chamava de negro, mas assim... Moreninho. Moreninho Então, é pior, Moreninho. né? Hoje é o Moreninho. contrário, hoje você tem que falar preto, ou pessoa Exatamente. preta, ninguém mais é. É tudo pessoa E o preta. absurdo preto de alma branca. Isso é condenável. Isso Não, isso hoje é condenável. Isso acho nem que pode sempre, falar. né? Eu tô falando, Isso eu vou botar um pi. Então a gente já fica meio... Pode falar preto? Não pode? É negro? Moreninho? Esquece. Porque Sim. moreninho a gente falava, a gente atribuía para aquela pessoa que a gente não sabe direito. É mulato, mas mulato também não pode. usar um Não. mulato. Não é o preto retinto, é aquele... Se Pardo, você né? for pegar isso, tem muita gente que se declara negra, mas que é quase da nossa cor. Mas se Então, tem assim, alguma mas origem aí, negra, não, tudo tudo bem. virou Então, tá, politicamente correto. Tem que Então, fazer a mas árvore daí genealógica. já está usando isso daí até o politicamente correto, muitas vezes está servindo como uma desculpa. Não como uma... Mas uma desculpa porque- para quem? Para as minorias ou para quem... Não, E então quando assim, você até fala para as minorias. É politicamente correto falar em minoria? Por que se fala minoria se, por exemplo, muitas vezes o grupo de afro, o grupo de É maior? mulheres é quantitativamente maior Maioria. do que o outro grupo? Sim, É politicamente correto falar minoria? sim, porque quando se fala minoria, hoje a gente tem um outro conceito que não depende do número, é uma minoria na representatividade No poder. social, no poder. Por isso que a gente fala E é minoria. correto falar A minoria? gente fala de que cultura? no Brasil tem, sei lá, quase 60% de negros, e a gente fala em minoria, mas é uma minoria que não está lá Que não nas faculdades, ocupa não está no Congresso Nacional, não está nos vários cargos lugares que a gente executivos. ocupa. É nesse E sentido. populacionalmente, geralmente a maioria. Sim, sim. Não, é que também assim, eu vejo que o politicamente correto surgiu porque pra gente não incomodava, mas para Sim. outras pessoas incomodava. Sim. Puta, a gente brincar, gente, desculpa aí o termo, mas assim, brincar, puta, deixa de ser viado. Sabe, o que pra gente, a gente cresceu com isso e a gente cresceu sem ter esse preconceito, hoje em dia, que a gente entra talvez no mimimi, ou não, que às vezes eu acho que acaba sendo um mimimi e falar assim, a pessoa fala, ai, você falou viado, eu me senti hoje- ofendido. Hoje viado você não pode, bicha, acho que só bicha pode chamar bicha de bicha. É. Gay, tudo bem. Gay eu acho que é ok para todo mundo. Agora, Não, quando você não vai se sei, referir não a essas sei. pessoas, LGBTQIA+, NOP, WRSTUW, mais. Você tocou um Então, assunto- a gente não sabe mais quantas minorias a gente tem que colocar numa sigla. E você tocou um assunto que é interessante, que é assim, né? Eu já vi quem não é homoafetivo não pode falar viado. Mas quem é homoafetivo pode ficar à vontade para chamar de viado. Aham. Quem não é afrodescendente é preconceituoso se fala negro. Mas eu já vi um monte de afrodescendentes falando preto. É que Né? preto Que, pode. E Não, entre mas, eles... tipo, tem essa coisa que eu não sei se é... Entre as politicamente- comunidades, está liberado. Isso. Eu Se não sei você é não faz politicamente parte
desse grupo... Porque se eu sou homoafetivo, eu posso chamar de viado? E se eu não sou, eu não posso chamar. Porque você não faz parte Porque aí deste tem um grupo. lugar de Mas fala. não Se deveria você- ser direitos iguais? Mas é que a gente está falando de Então, minoria. É que a gente está... Normalmente, é que assim, infelizmente, do meu ponto de vista, os Estados Unidos adotou essa tolerância zero. A gente é Veio daí. obrigado, hoje em dia, ninguém pode falar, porque a gente não sabe identificar quem falou, o negão, ou viado, ou seu gay, não importa, se ele está falando isso porque ele é preconceituoso, se tem uma carga não é degenerativo, Eu ia falar Negativo. denegrir, mas Denegrir. denegrir é uma Não outra pode palavra falar, que não não pode pode. falar assim. Denegrir. Judiar é uma palavra que não não pode, pode. então, judiar. Então, porque mas- denegrir ou não. então a pessoa porque ela tem É. amizade. Não vou receber um cara. Debrancar? Vai. Pau! Vamos fazer telefone sem fio? Passa e não devolve, né? Então, eu acho que tem muito isso, que a gente é obrigado, no começo, pelo menos, assim, ninguém pode. Porque é para acabar. Acabar de vez com a coisa. Porque a gente realmente não sabe de onde que é a origem. Sim, porque Disso. quando um branco chama um negro de negro ou de preto, pode haver um tom de malícia, racismo estrutural, sem a pessoa se dar conta, pode haver uma série de coisas. Já o preto chamando o preto de preto, ele tem uma certa... É o local um ganho de de fala, causa, que você falou. é o lugar de fala, então ele está no ambiente dele. Isso, inclusive no stand-up, é muito discutido, é muito colocado em xeque. Érico, deixa eu aproveitar até que você levantou um gancho que eu acho bem legal. Por exemplo, hoje em dia, isso é da nossa época, os Trapalhões hoje não poderiam mais ter o programa. Como que funciona hoje, por exemplo, o humor com o politicamente correto? Isso é um assunto que é muito discutido hoje, assim, as pessoas não passam pano para isso. Tem várias opiniões, tem várias percepções, tanto dos veteranos quanto dos que estão começando. Em tese, a comédia pura pode tudo. O que vai balizar até onde você pode ir são diversos fatores. O quanto a piada é só engraçada para você, para quem conta, e não chega ao outro. Então você tem que criar uma provocação primeiro, um incômodo, né? Você tem que criar... É um choque de ideias. A piada só acontece se você tem uma informação A que cria faísca com uma informação B. Se não criar essa faísca, não é piada, é história. Então tem que criar uma provocação, mas a pessoa que está ouvindo, ela tem que rir por alguma coisa ou tem que achar bacana, senão vai dar ruim. É muito difícil estabelecer um tratado de Esse Tordesilhas. limite, exato, né? O limite exato. do humor permite que a gente seja politicamente incorreto, os humoristas no caso. Mas eu acho que até tem um limite físico, vamos supor. Se eu compro ingresso para assistir o show do Léo Lins, eu sei o que eu vou esperar do Léo Lins. Sim. Então, é diferente daquilo que eu posso estar passando aqui na minha timeline e me deparar com uma coisa, sendo eu uma minoria, e me deparar com o show do Léo Lins, que eu não quis consumir. Uma que coisa é eu você ir atrás, Isso, outra coisa é a exatamente. coisa vir até você. Exatamente. Então, tem esse limite de meios, vamos dizer A assim. informação, essa piada fora assim, eu acho que quem estava lá no show e sabia da provocação do Léo Lins, tudo bem, mas é que tudo tá gravado, então Quando vai foi pra parar no internet, Marcos Mion. E o exatamente. Marcos Mion é que pediu, pelo amor de Deus, você tem que se retratar, pedir desculpas, eu tenho um filho autista, e aí foi. É lógico que uma piada Porque com também se autista vai levantam outras incomodar. bandeiras, né? Então, Sim. mas aí que tá. O politicamente correto foi criado porque existe uma camada que se ofende. Então então eu não posso ofender essa camada. E isso acaba muitas vezes, é isso que eu falo, muitas vezes é limitante. Se existe o limite do humor, é porque alguma coisa está muito errada. A gente Eu tinha que acho ser só- mais libelu, a gente tinha que ser mais
anárquico nesse sentido, Eu para acho. depois discutir esses limites. Então a gente não avançou o suficiente para que a gente pudesse retroceder. Eu acho que a coisa está meio assim, é legal, é necessário, é justo que a gente coloque para nós mesmos essas atitudes politicamente corretas, mas não é nada legal a gente se deparar com uma sociedade cada vez mais encarcerada no que diz respeito a essas liberdades individuais, particulares ou sociais. Depois você fala, desculpa. Não. Não foi criado. Não, então, mas é que o politicamente correto não foi criado para igualar. O politicamente correto foi criado, na minha concepção, é para proteger um grupo de pessoas, não importa qual e a quantidade, e a outra forma que o politicamente correto que eu falei, foi o que eu falei que você não entendeu, do pão e circo. O politicamente correto que eu criei aqui é para agradar aquele pessoal lá. Não é porque tem a intenção pessoal daquele grupinho do que foi a Lei assinatura da Lei Áurea. Vamos combinar, em relação à Lei Áurea, é porque o escravo, eles precisavam criar mercado. Portugal, no Brasil, precisava criar o sistema econômico que já estava vigorando na Europa, que é assim, os primórdios do capitalismo, e que eles perceberam que, como escravo não ganha, não produz renda, não teria como os comerciantes desovarem suas mercadorias. O Brasil foi o último lugar a libertar. Então fizeram por isso, senão não teriam feito. O que eu ia falar é que eu acho que politicamente correto é uma questão geracional. A gente está aqui discutindo, a gente tem uma faixa de idade 50 a mais. Não é uma questão para minha filha que é da geração Z. Porque ela já absorveu vários conceitos. Verdade. Tanto vários que conceitos a minha filha também é isso. Que nem pensam que Mas isso a poderia sociedade ser. vai retroceder e elas vão precisar voltar a discutir. Fiquem tranquilos. Sim, mas a gente não avançou o o que suficiente. as minhas filhas fazem a tua, com certeza, vai falar de lixo com elas. Lixo. É politicamente correto você separar o lixo, consumir, ter um consumo consciente. Olhar se é vegano, cruelty free. Não testar em bichinho. Tudo bem, até concordo. Mas não testar em bichinho, não fazendo isso. Essa geração elas já agora. Cresceram com esses valores. A gente tem que aprender. Porque a gente vai num fast food frequentado majoritariamente por pessoas dessa faixa etária e a gente vê uma porcalhada lá, a gente vê uma coisa muito sem noção, muito fora dessa separação de lixo orgânico, dessa preocupação com a reciclagem, a preocupação com o meio ambiente, com a preservação do planeta, né? Então, eu não sei se esse é um assunto que já passou e que só está restrito a nós. Não sou restrito. Mas é muito mais forte para a gente, que a gente tem que reaprender a falar algumas coisas e menos para elas que já sabem falar corretamente essas palavras. Elas já cresceram com isso. Já cresceram a gente tem que absorver vocabulário. Tanto que o politicamente correto foi criado para gente. Sim, anos 90, 2000. Sim. Foi criado pra gente. Por exemplo. Porque nós temos que mudar. Eles já aprenderam a ser dessa forma. Mas não nasce no DNA. Esses termos, acho... essa boa prática não. É no convívio. E se a gente se depara com uma sociedade retrógrada, elas não vão aprender, a não ser que vem de um ambiente familiar que traz esses valores, e aí a criança já incute, já automaticamente aprende. Minha filha trouxe. A escola faz um papel muito fundamental para isso. Se a geração mais nova que a gente fosse tão perfeita assim, não ia existir bullying, não ia, que na nossa época nem se falava, né? Mas não existia bullying. Mas existe um movimento para isso terminar. De sacanagem que tem por aí. Mas existe um movimento contra isso, que antigamente ou não era tão escancarado, ou nem existia. Não se falava. Existia, sempre existiu. A gente pensa,
Todos nós. É porque assim, não pegava bem a gente ir na diretoria para falar de alguma coisa, mas você falando assim que, a gente está falando muito sobre o politicamente correto aplicado aos pretos, mas a gente não está falando sobre o politicamente correto aplicado a outras sociedades com maior poder aquisitivo, de um modo geral. Mas eu acho que o politicamente correto tem que ser para todo mundo. Porque e na prática a gente sofre preconceito. Eu lembro que no cursinho eu vi lá na lousa, escrito assim, quer passar no vestibular, mate um japonês por dia. Porque pra gente, japonês é rico, tudo bem falar que o japonês é mal pequeno, tudo bem falar que o japonês é inteligente, então não pega nada fazer piada contra japonês, não pega nada fazer piada contra judeu. E eu acho que a gente está num outro momento. Eu acho que o politicamente correto é pensar numa sociedade como um todo, em que todas as raças, religiões, credos, gêneros possam conviver minimamente, de um modo minimamente decente, para que a gente procure algo que realmente vai atingir esse equilíbrio, essa equidade. O politicamente correto chegou para tentar diminuir esse gap que tem e deixar todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Mas é contraditório. Então, hoje em dia a gente tem a cultura da punição, não do entendimento. E acho também que a gente vive um momento que, por enquanto, você tem que punir. Usar cinto, que é de segurança. Hoje em dia eu não me vejo andar sem cinto de segurança, mas isso só aconteceu porque você tinha que doeu no bolso, porque teve uma punição. Aí você aprendeu a fazer a coisa certa. Tá, mas agora fala a verdade. Se você está numa estrada, no meio do mato, que tem certeza que não vai ter punição, você não vai ficar assim? Não fico. Eu não me sinto bem. Sinceramente, eu não me sinto bem. Eu posso fazer uma perguntinha para provocar aqui a Mabê? E por que a Mabê? Isso não é politicamente correto. Eu sou uma minoria. Minoria, por isso. Mulheres eu são minorias. queria entender. Você sentiu alguma coisa, alguma diferença para você, né, por causa do politicamente correto, por ser mulher? E também, fazendo um comparativo, você com a tua filha, ela tem hoje mais facilidades por ser mulher do que você teve há algum tempo? Não vejo Até nenhuma... porque você trabalhou com o público, né? Sim. Não vejo nenhuma facilidade a mais que ela me conte, assim. Na faculdade agora, não tem nada que seja diferente do que eu passei. Então, embora eu ache que está mais fácil para essa geração já assimilar vários conceitos desse politicamente correto, na prática a gente percebe que sim, é um pouco difícil de perceber pessoas agindo assim, pessoas tentando favorecer não é uma palavra certa, mas pessoas tentando adequar o pensamento para lidar com a gente, vamos para gente, mulheres, de uma forma melhor, de uma forma mais justa, às vezes. As pessoas estão querendo, tem essa boa vontade de se adequar politicamente correto? Eu acho que não, e eu vou trazer um outro dado. Falando de escola, eu faço parte eu sou cringe, então eu ainda uso o Facebook, e numa comunidade do Facebook, uma vez uma colega, a maioria dos membros dessa comunidade é mais ou menos... Então, eu olhei pro Chain e eu assim, eu também não sei, pode vir. Dizem que quem fala cringe é cringe. É politicamente correto perguntar? É politicamente correto, porque se você não sabe... Quem não sabe também é palavra inglês. Quem não sabe Google, mas cringe é um cara... Mas ultrapassado. Cringe. C-R-I-N-G. Cringe. Mas é ultrapassado, fora de moda. Mas tipo eu. É nóis, mano. É nóis. Enfim. Nessa comunidade, a maioria das pessoas é mais ou menos da nossa faixa etária. E uma das integrantes dessa comunidade falou, não proibindo, nem achando legal, nem achando não legal, simplesmente
como ela quis difundir conhecimento, ela trouxe a questão a respeito da palavra criado mudo, que antigamente eu a vi gente sobre usava, e alguns historiadores foram percebendo que a derivação do termo não é muito legal. Bom, quem não sabe, Google, né? É Virou porque mesa os de cabeça. Vocês escravos sabem por quê? cortavam as Mas se línguas fosse um dos criado falante, escravos, podia ser correto. E esses escravos Não, trabalhavam na casa não, grande. É porque Ele tá alguns, tão longe. alguns escravos iam trabalhar na casa dos senhores, e aí eles não podiam falar nada, porque se eles falassem alguma coisa, eles receberiam Não punições. podia falar e nem vol- beber leite com manga. E voltavam para a senzala. Então, Eu preciso, com licença, posso? Por favor, faça as aulas. Faça as aulas. vem cá, deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de Deixa falar. o Érico Então, concluir. esses serviçais ficavam ao lado, porque como eles serviam as damas, eles ficavam ao lado das senhoras, né, dos donos das fazendas, e eles tinham que ficar de pé, parados, e não podiam falar nada. Então aquele móvel, por remeter a essa época da escravidão, quiseram fazer correções, reparos, para que a gente evite de usar, porque o próprio fato de você usar uma palavra, mesmo que você não seja um racista, mas você perpetuar um preconceito pela forma com que você se Como ele foi pronuncia criado. em relação aos outros, a qualquer outro grupo, pode fazer com que esse preconceito nunca acabe. Enfim, ela trouxe o tema para o debate e veio Eu uma acho chuva que- de mimimi, para com isso, vai lavar uma louça. O que aconteceu? A menina muito ofendida Politicamente incorreto saiu isso. da comunidade. Então eu acho que é um tema infelizmente necessário, é um tema atual, é um tema que pode em menor escala conversar, dialogar com a sua filha, mas é um tema que ainda se faz presente no dia a dia, tanto é que o próprio fato das pessoas falarem para com isso, que é um monte de mimimi de esquerda, já mostra a importância do politicamente correto ser colocado na mesa. Sim. Voltando Até- agora que você falou de esquerda, em 2019, né, na sua posse, o então presidente Aquele inominável, ele citou que era a hora do Brasil, dentre outras coisas, parar com o politicamente correto. Então, na cabeça dele, não fazia o menor sentido existir esse tipo de Uma oposição, né? equidade, que estamos falando. o politicamente correto surgiu como um movimento de esquerda, ou pelo menos dos democratas norte-americanos, mas eu acho que hoje está meio... eu acho que já está mais diluído. Eu acho que de político tem pouco o politicamente correto. Hoje eu não vejo uma relação direta. Tá, mas está entre- embutido na cultura. Por exemplo, no Mas nosso tudo tempo, estrutural. a gente ouvia tirei o pau no gato. Então, então, ela foi dia, modificada, não não pode. foi? E hoje em dia tem um Ela gato. foi modificada. Não, tirei o pau no gato. sim. Porque isso Dona Nenê. não se faz. Gente, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Não pode. assustador. Nana Neném, que a Cambaleira tá cuca vem doente, pegar. Cara, Tudo isso cabeça O cravo não brigou com a Rosa. de jeito nenhum. Nem aonde que ele tava, nem lá na sacada. Então, mas aí... Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele Não, então- é? Eu falei hoje disso, que as marchinhas que tinha na época, tinha um Chacrinha. Chacrinha foi um grande apresentador de televisão, foi um baita comunicador. E as marchinhas dele, tinha desde Maria Sapatão, olha a cabeleira. Amélia, que era Não, mas isso já Mário isso Lago, daí não é. Isso era do Amélia, Mário mulher de Lago, verdade. Não, eu tô tentando lembrar que rolou hoje, que foi onde eu puxei ali. Porque a Coisa Amélia linda. não tinha vaidade. É. Então, se tem vaidade, você não é mulher de Recatada verdade. e do lar. Tá bom, até aí a gente cai para o seu Jorge que tem a mulher do condomínio. Se fosse feia, não tinha problema, mas como é bonita,
Eu acho assim, passar isso? uma Isso borracha, Monteiro Lobato, enfim, Sim. passar uma borracha significa Monteiro Lobato. apagar esse registro histórico. A gente tem que A manter, gente tem que conviver com a isso. gente tem que Sim, manter esse manter. registro histórico porque era um retrato de uma época. Então a gente não pode queimar uma fotografia. Com certeza. Não, É que apagar nem o a Holocausto, é história que nem a não dá, ditadura. é. Você não vai simplesmente, vamos esquecer, vamos Não. anistiar. Tem que do que é estar lá para te passado. lembrar Tem porque que você estar está lá aqui para hoje. lembrar. Isso. Agora, não quer dizer que a gente concorde com essas letrinhas, Com porque certeza. hoje os valores mudaram. Mas eu acho que eles têm que ser mantidos como um registro histórico, até para a filha da Mabê saber aquilo que um que dia a existe- sociedade Não, usou e achava normal. Eu achava normal e por que ela está aqui hoje? Tem muitas coisas que só vão fazer sentido hoje se você olhar para o que foi lá atrás. Até para mudar, para poder a gente se adequar para a filha da Mabê, para a filha do Luiz, para os filhos do Chaim também, e o Érico que deve ter um monte de filho que não sabe também. Isso talvez, não é politicamente talvez, correto se falar. É, Pelo menos tem uma E filha a lá gente fora. tem que se atualizar. Que a gente usa hoje coisas para os nossos filhos que eles nem sabem o que a gente está falando. Eu ainda falo para o meu filho, e caiu a vice-versa. ficha. E Ele ainda vice-versa, fala, né? o que ele tá falando? O que é ficha? O que é isso? Sim. A expressão continua e as pessoas não sabem a origem. Nem Isso é o legal. origem, Você é velho. mais. E é verdade, eu também falo. Eu também falo muitas coisas, é porque a gente é velho, Então, mas, tem não porque, que falar, mas não porque se somos ligou, incorretos. Tá ligado? Não, é que tem expressões que se perpetuam, que é legal e que não tem nada de preconceituoso. Da tilt, né? As pessoas falam isso, mas elas não sabem a origem e é muito legal, né? É que o politicamente correto está muito associado ao que é estrutural, né? Sim. Racismo estrutural, misoginia, que é estrutural, etarismo, tudo que é estrutural. Temas para os próximos, Isso. já vamos dando um spoiler aí. Sim. Então, o politicamente correto está associado Eu a não vou essas perguntar o que é questões. spoiler, que eu já sei. Ah! É, aquele negócio de água, né, que sai bolha. E se eu falasse idadismo, você saberia? Ageísmo. Eu ia Ia. Isso, mais ou fazer uma menos. analogia. Vai chegar daqui 5 anos, é capaz que eu seja considerado uma pessoa politicamente incorreta porque eu gosto de chocolate branco. Não, né? Daqui 10 anos isso é primitivo. Você tem que comer Mas devia chocolate ser hoje, porque é só gordura Que é hidrogenada. só o que interessa. Eu gosto de chocolate flavonoides. branco, mas que eu Então, posso fazer? politicamente correto. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Ligado ao tema? É ligado ao tema. Eu tenho uma vizinha que hoje em dia ela come tudo para comida. O É politicamente... politicamente incorreto olhar o que a vizinha come. Você tá Até lá, perdi a folha, a fala agora. Já é Não, fofoca. mas até... fome, até perde a fome. não, Fofoca assim, da O vizinha. que é politicamente correto hoje para comida? Para alguns, você não pode nem tocar num bicho. Sim, o veganismo. Eu sou sim. vegetariana, não por questões de politicamente correto. Por questões de não gostar. Então, de Didi, carne. mas assim, é politicamente correto, então, eu comer um boi, ou não, uma carne, Uma carne bovina. um boi, às vezes, isso pode, mas deixa pra lá. Já Mas foi, comer já carne, Comer um boi aí, né, depende do Olha aí, tesão. tá vendo? Dep- Não é depende politicamente correto da abstinência, né? ter essa Eu sei que a sua é grande, mas enfim, voltando ao tema. câmera grande. Opa, Então, vamos, assim, gente, Eu ia falar com relação... Então, com relação à comida, isso pode dar um processo. Mas assim, com relação à comida, por exemplo, o que é politicamente correto? Não pode usar hoje em dia aquelas comidas, aqueles temperos que tem muito sal, então Os não é bom ultraprocessados. usar. Eu acho que é só ser A gente moderado começou, que é politicamente correto na comida. Só você É que ser eu acho que o moderado em politicamente tudo. correto, não, claro, você traz problemas ambientais, mas eu acho que tem mais a ver com uma proteção, talvez individual, né? Você não vai comer porque aquilo te faz mal, você acredita no bem-estar animal, mas É ainda um você não, o fato de você comportamento, né? comer Então, mas você está um mudando boi, o comportamento, você está tentando impor um mas isso comportamento. você né? não chega a agredir uma comunidade, uma minoria, é simplesmente você tá ferrando com o meio ambiente.
Então eu não sei se hábitos Então, alimentares só que são você tá considerados transferindo Mas isso politicamente pros agride a bichos. comunidade dos veganos. Dos veganos, agride os veganos, agride os humanos, tomam as dores dos bichinhos. Sim. Os documentários feitos Então. até certo, sei lá, uns 2 anos atrás, sobre como eles criam os bois, como matam os bois, como matam os Sim, porcos, sim. as galinhas. Assistindo, você não tem mais vontade de comer nada. Exatamente. Sim. Mas Até vamos mais pro rodízio, antigos, mas assim, eu não sei se isso se enquadra no que a gente pode chamar de politicamente correto. Talvez é que a gente atrela o politicamente correto a um grupo que pode vir a ser desfavorecido em algum momento e que se faz esse reparo. Mas ok, podemos trazer alimentação. E existe um filme politicamente incorreto, mas que também fala sobre isso, que é o Clube Zero, que ele fala sobre um bem-estar alimentar, mas em cima de um ataque ao veganismo também. E é bem interessante, porque coloca meio que todo mundo como farinha do mesmo saco, e que mostra que também esses hábitos alimentares considerados corretos não são corretos. E aí, enfim, aí depois fala que esse grupo de estudantes, na verdade, fazem parte de uma seita, enfim. Vão procurar, até a gente botar no ar o podcast, já deve entrar no streaming, um filme chamado Clube Zero, que fala sobre questões alimentares, não só em relação ao organismo, mas também em relação ao planeta e uma série de coisas. Talvez a gente precise mesmo incluir a dieta e esse consumo desenfreado de porcarias no tema. Pode ser. Inclusive, você falando, me veio até um outro negócio que o politicamente correto passou a vigorar ali, que é em trotes de faculdade. Depois que que afloraram várias mortes aí, virou politicamente incorreto fazer o trote. Sim, então, porque pessoas morreram, né? Sim. Morreram. Pintar o rosto é uma coisa, né? Jogar uma pessoa mas você que não sabe humilha. nadar na Embora você piscina, pinte o rosto, você humilha a pessoa. beber álcool, de Então, assim, álcool. virou uma que é coisa curioso, e a gente, que... no próximo tema, quem sabe, coincidentemente ou não, esses trotes mortais aparecem nas faculdades de medicina. Sim, Não é louco isso? Porque quando a gente fez propaganda, eles falaram que o trote, que não ia rolar trote, mas aí tinha umas pessoas que o máximo que fazia era pintar o rosto e fazer o pedágio lá na rua. E eles esqueceram de mim, eu ficava, gente, me pintem! Eu quero ser pintado, eu quero pertencer ao grupo. Quero ser trotado. Porque era um trote do bem. E aí eu acho que o quê? Eu acho que o trote não passa pelo politicamente correto ou politicamente incorreto. A questão é o trote que leva à morte. Assim como na hebraica, jogaram meu irmão na piscina e quiseram cortar o cabelo dele dentro da piscina, e neguinho que não era da faculdade dele entrou com uma tesoura para cortar o cabelo dele dentro da piscina da hebraica. Opa, agora eu vou falar os podres desse filme que eu amo. E você usou um termo que não foi politicamente correto. Usei? Usou. Neguinho. Neguinho, o camarada. Tá muito incrustado. Não pode. É estrutural. O indivíduo, o judeuzinho. E dizem que é besteira falar que não existe preconceito. Que todo mundo tem seu preconceito. Sim, eu trabalhei no Sírio Libanês e falava que eu era espião. Meu Deus. Mas só para concluir, eu acho que o trote, a gente pode até falar se é politicamente correto ou não. Agora, a gente está falando de gente correndo risco de se machucar, correndo risco de morrer. Isso eu acho que entra no politicamente correto. Agora, pintar o rosto, desde que a pessoa entre na brincadeira... Porque senão é humilhação. Senão vira humilhação. Porque existe o trote do bem. Por causa dessa discussão que foi levantada adiante, existem trotes que visam arrecadar fundos para melhorar a biblioteca da universidade, arrecadar fundos com a renda obtida, reverter para ONGs, enfim, dá para fazer um monte de coisa pensando no bem-estar social. O trote não pensa no bem-estar social, o trote tradicional. Via de regra, não. Não concordo. Não existe o trote solidário.
É. Posso arremessar? Eu não concordo, porque Posso assim, arremessar? quando você pega um cavalo e dá um trote, Não parem, não podemos parar, não para, mas mas é maluco o português, né? Quando uma palavra é, por exemplo, especial, tem a conotação positiva, você é especial, e tem a conotação negativa, que Sim. sinônimo de deficiência retardado, intelectual. né, que não pode Sim, mais não usar. pode usar. Quantas palavras são contraditórias e você tem que saber politicamente correto quando você vai Sim, usar. porque elas podem ser ofensivas a essas tais minorias que a gente está. Mongoloide, Não. nossa, Não. mas mongoloide nada mais A é gente do que uma usava comparação muito. com os traços físicos de um indivíduo que nasce na Mongóis, Mongólia. é. Mongólia Se é um você país. olhar Então, mas é que você o Aurélio, deturpou, né? O que é mongol? Corajoso, valente. Olha o Aurélio. Só que a gente correlaciona com o lado negativo. Nascido na Mongólia. E Mongólia eram realmente uns trogloditas, os Sim, mongóis sim, lá que sim. lutaram. Os brutos, contra- é, o negócio Na deles época é. do Uno. Corajoso, É. valente. Uno não é um Então. jogo? Uno também. Tá! É. Você tem que ir pro ar.